Todos acharam? Mateus capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isso? De verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegando os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios da dores. Então vos lhe entregarão para seres atormentado, e matar-vos-ão, e serei odiado de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Amém. Versículo 12 diz assim: e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Amém? Tome os nossos assentos. Meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles estavam admirados com a beleza do templo. Templo esse que demorou 46 anos para ser construído, e a sua beleza era algo que chamava a atenção. Os mármores desse templo eram todos de branco, polido, e os discípulos, por serem galileus, serem mais humildes financeiramente falando, e por ir anualmente ao templo, uma vez ao ano, eles, quando subia e olhava para a estrutura do templo, para a beleza do templo, ficavam admirados. E eles vai querer mostrar toda essa beleza para Jesus. E Jesus vai dizer que aquele templo não ficaria de pé, que não sobraria daquele lugar pedra sobre pedra. 46 anos de uma bela construção, aonde todos subiam, todos os religiosos,
E Jesus agora vai fazer uma profecia que aquilo seria destruído. Jesus vai ao monte, os seus discípulos vão chamar ele em particular e vai fazer a ele algumas perguntas. Vai querer saber quando é que isso vai lhe suceder, quando chegará a sua volta e quando chegará o fim de todo o mundo. Essas as perguntas dos discípulos para Jesus. E Jesus vai começar a orientar eles que algumas coisas iriam acontecer. E Jesus vai dizer: olha, quando vocês ouvirem falar sobre rumor de guerra e sobre guerra, acautelai-vos, ficai vigilantes. Quando vocês ouvirem falar que há um Cristo ali ou um Cristo acolá, ficai vigilantes, porque muitos surgirão dizendo que é o Cristo, mas não são. Quando vier algumas doenças, peste, pestilência, coisa do tipo, ficai-vos atentos, porque ainda não é o fim, é o princípio das dores. E Jesus ele vai começar a falar para os discípulos quais os sinais que estaria próximo da sua vida. Vai falar: terá guerra, terá fome, terá enfermidade, nação se levantará contra a nação. Ele vai dizer: olha, alguns homens vão se apostatar da fé, porque o amor de muitos esfriaria. Uns trairão aos outros. E aí ele vai dizer: ainda não é o fim. E ele vai dizer: a minha graça ainda precisa chegar em alguns lugares. É um texto muito debatido, é um texto muito polêmico. Alguns acreditam que a igreja nesse texto passa pela perseguição, pela tribulação. Outros acreditam que não, como eu não acredito que vai passar. Isso é uma opinião minha. E eu vou dizer o porquê. Porque a graça de Jesus ela é algo tão gloriosa que Jesus está dizendo assim, ó: não chegará no fim enquanto o evangelho não for pregado nos quatro cantos. Um Deus que é um Deus de amor, um Deus que é um Deus de graça, que está preocupado em salvar a humanidade, não vai querer ver quem ele quer salvar passar por uma grande tribulação. Mas isso é um assunto para outro dia, porque o versículo que eu quero falar é: o amor de muitos esfriaria. E eu rapidinho, em uma reflexão, a gente vai cear, porque foi isso que meu coração ardeu a semana inteira. Preste bem atenção. 6 homens ficaram presos dentro de uma caverna por causa de uma avalanche. E esses 6 homens, eles carregavam, cada um deles, um fecho de lenha na mão. Devido uma avalanche ter fechado a porta da caverna, e o socorro só chegaria no local que eles estavam no dia seguinte, dentro daquela caverna havia uma fogueira acesa. E cada um deles carregava consigo um fecho de lenha. Sabendo eles que eles iriam passar a noite toda, que o resgate não chegaria, o frio que estava do lado de fora, do lado de dentro havia uma fogueira. Os 6 homens começaram a observar entre eles o tipo de homens que estavam dentro daquela caverna. E dentro
dentro daquela caverna tinha um homem que era racista. E por ele ser racista, ele avistou dentro daquela caverna um outro homem de pele escura. E ele, segurando o seu feixe de lenha, ele disse assim: eu não vou gastar a minha lenha com esse homem de pele escura. Aquele homem de pele escura, por tanto preconceito, por tantas pessoas julgar ele pela cor da sua pele, também pensou e disse: eu não vou colocar a minha lenha por esses que me oprimem, e não vou usar a minha lenha, ou seja, por não liberar o perdão, por não demonstrar o seu amor, mas por ser tão oprimido, ele diz: por alguém que me oprime, também não vou colocar a minha lenha no fogo. Havia um homem muito pobre, muito trabalhador, e disse: eu vou segurar a minha lenha, porque eu trabalhei o dia inteiro para conseguir. Eu carrego nas mãos calo, e eu não vou colocar a minha lenha, porque ele observou que tinha um homem muito rico. E ele disse: a minha lenha foi o meu dia de trabalho, e eu não vou colocá-la na fogueira por esse que possui muito mais do que eu. O homem muito rico, olhando todos eles, diz: eu vou guardar a minha lenha, porque talvez eu poupe ela para outro dia. Deixa eles gastar a lenha deles, porque eu não vou gastar a minha com eles. Havia um homem muito sonhador, e por sonhar e estar com a sua mente nas suas ilusões e nos seus sonhos, disse: talvez me sirva para o futuro. E também diz: não vou colocar a minha lenha nessa fogueira. O homem que estava ali na montanha, conhecendo todos os caminhos e a região, diz: eu vou guardar a minha lenha. A noite inteira se passou, a fogueira dentro da caverna apagou. Pela manhã o resgate chegou, e quando abriu a porta da caverna, os 6 homens estavam mortos, e cada um segurando um fecho. E o bombeiro diz: o que matou eles não foi o frio que vinha de fora, mas o frio que estava dentro. Vamos cear, se coloque de pé.